Olá, eu sou a Rochelle, seja muito bem-vindo ao canal Fenomenal RS. Hoje eu trouxe para vocês uma experiência nova. Hoje nós vamos começar a estudar, a falar sobre o Livro dos Espíritos, codificado por Allan Kardec. O que significa o Livro dos Espíritos? Os princípios da doutrina espírita sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos, suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura e o futuro da humanidade, segundo o ensinamento dado pelos espíritos superiores, com a ajuda de diversos médiuns, compilados e ordenados por Allan Kardec. Isso quer dizer o quê? Não foi Allan Kardec que escreveu toda a obra, o Pentateuco, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, o Livro dos Espíritos, a Gênese e Céu e Inferno. Foram instruções recebidas pelos espíritos superiores. Allan Kardec foi um pseudônimo, Hippolyte Léon Denisard Rivail. Foi um educador, um autor e tradutor francês que usava como pseudônimo Allan Kardec. Se assistiu o filme Allan Kardec, vai entender o porquê que ele utilizou o nome Allan Kardec. O Livro dos Espíritos ele é composto de perguntas e respostas, de simples entendimento. Então nós vamos começar hoje com a pergunta número 1. Vamos fazer uma explanação mais simples, para que todos possam entender, porque muitas vezes é uma leitura complexa e a pessoa acha, eu não vou ler o Livro dos Espíritos, eu tenho medo. Não é nada disso, gente. Vamos começar e vamos fazer esse estudo e vamos entender o que o Espiritismo nos traz nesta obra tão interessante que todos deveríamos ter essa leitura. Então, para ti que o nome Livro dos Espíritos já assusta, vamos lá, vamos entender que não é nada disso. O Espírito Amigo, o Espírito da Verdade, nos traz as verdades por trás, de tantas dúvidas que nós temos a respeito da espiritualidade. Antes do início das perguntas, existe uma introdução ao estudo da doutrina espírita. Se tu queres que eu leia essa introdução, quer que eu faça também um vídeo sobre isso, eu faço. Só deixa nos comentários aqui que a gente conversa sobre isso, tá bom? Começaremos então pelo livro primeiro, as causas primárias, as causas primeiras. O capítulo 1. Deus. A primeira pergunta não poderia deixar de ser essa, Pergunta 1. O que é Deus? E a resposta: Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Pergunta 2. Que deve entender por infinito? Resposta: o que não tem começo nem fim. O desconhecido. Tudo que é desconhecido é infinito. A pergunta 3. Pode-se dizer que Deus é infinito? A resposta diz que a definição incompleta, pobreza da linguagem dos homens, é insuficiente para definir as coisas que estão acima da sua inteligência. Deus é infinito em suas perfeições, mas infinito é um abstrato. Dizer que Deus é infinito é tomar um atributo pela própria coisa e definir uma coisa que não é conhecida por uma coisa que também não é. Gente,
Então, se a gente pergunta o que é Deus, é simples. Não precisamos de várias respostas. É a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Entendemos o que é Deus? Então continuemos, já que é tão rapidinho, né? Vou continuar na pergunta 4. Onde se pode encontrar a existência de Deus? A resposta é muito legal. Num axioma que aplicais às vossas ciências. Não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo o que não é obra do homem. Vossa razão vos te responderá. Gente, para acreditar em Deus, basta lançar os olhos sobre as obras da criação. O universo existe, ele tem uma causa. Duvidar da existência de Deus seria negar que todo efeito tem uma causa e adiantar que o nada pôde fazer alguma coisa. A pergunta número 5 nos diz: que consequência pode tirar do sentimento intuitivo que todos os homens carregam em si a existência de Deus? Olha que interessante. Resposta: que Deus existe. Porque onde lhe viria este sentimento se ele não repousasse sobre nada? E ainda, uma consequência do princípio de que não há efeito sem causa. Gente, nós precisamos entender que Deus está em todo lugar, Deus está em tudo. Tudo que não foi o homem que criou é criação de Deus. Se a gente entender que nada criou aquilo ali, foi Deus, gente. Foi Deus que criou o céu, a terra, nós, e nos deu a oportunidade de aprender com os ensinamentos dele. Se tu gostou desse vídeo, já deixa o teu like, não deixa de acompanhar as próximas perguntas. No próximo vídeo, a pergunta número 6. E vamos estudando, vamos vendo como é o formato que vocês gostariam que eu fizesse esses estudos e gostariam de fazer as suas perguntas aqui embaixo, tá bom? Não deixa de deixar o teu like, não deixa de compartilhar. Mostra para aquela tua amiga que não acredita em Deus. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Até a próxima. Oração a Bezerra de Menezes. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, o auxílio de Jesus, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo os que desejam conhecer e assistindo a todos quantos apelam ao teu infinito amor. Jesus, estende as tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te conhecem, o dispenseiro fiel e prudente. Faze-o através de tuas legiões consoladoras e teus bons espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Bons espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja.